Ouçam o que diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Versículo 10. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Amém. Amado Deus, este é o momento em que nós vamos meditar na Tua Palavra. Temos lido esta porção das Escrituras, na fé, na crença de que o Senhor pode tocar os nossos corações hoje, falar conosco, nos abrir o entendimento para compreender, para entender a mensagem que o Teu Espírito quer nos comunicar, para que possamos viver na Tua vontade, na direção correta do Evangelho de Cristo, abraçados com a causa do reino de Deus e imitando a Jesus. Esse precisa ser o nosso grande objetivo na fé cristã, e precisamos disto, e por isso oramos a Ti e pedimos: fala aos nossos corações, faz assim conosco, em nome de Jesus, amém. Queridos, todos nós estamos assistindo de perto o que está acontecendo com o nosso país, o cenário político. Talvez nunca houve na história do Brasil uma campanha política, uma campanha presidencial tão efervescente, tão acalorada como essa de 2018. Talvez nunca, talvez não, vou falar com certeza, nunca os evangélicos militaram com tanta força, abraçaram a causa política, mais precisamente de um candidato, para levantarem uma bandeira em nome de Deus, em nome da fé e em nome do Evangelho, como nós estamos vendo hoje. Estamos há algumas semanas, nem talvez 2 semanas, para finalizarmos tudo isso aí com as votações para o segundo turno, ou do segundo turno, para presidente do Brasil e governador de alguns estados no Brasil. E nós estamos vivendo um momento dramático. Esse cenário político provocou reações, está provocando reações diversas, em muita gente. Todo o clima é tenso.
toda a situação é dramática. E é óbvio que eu não vim aqui hoje falar de política. Eu não postei nada nas minhas redes sociais, não falei nada e nem vou falar, até porque é completamente fora de cogitação a possibilidade de qualquer diálogo nas redes sociais, então preferi não omitir nenhuma opinião. Estou de fora, só assistindo de camarote o que está acontecendo aí. E eu não vim aqui falar de política, mas vim aqui dizer a vocês que tudo o que está acontecendo, diante de tudo o que está acontecendo, nós, como Igreja de Jesus, como discípulos e seguidores de Cristo, estamos tendo, mais do que nunca, a prova real para nós mesmos que nós temos uma necessidade urgente de ressignificar o Evangelho, de resgatar o sentido do Evangelho. O que é o Evangelho? Talvez nunca foi tão necessário, tão importante, tão urgente nós sentarmos, parar um pouco, deixar o sangue esfriar um pouco e nos perguntar a nós mesmos: o que é o Evangelho? Nós estamos tendo a necessidade de retomar o caminho da leitura da Bíblia, mas ler o Evangelho, ler a Bíblia, não com as lentes da religião, não com os óculos do movimento evangélico, desse cenário que está aí. Ler a Bíblia e ler o Evangelho no Espírito de Jesus. E é esse o meu objetivo aqui hoje de manhã. É essa a minha proposta. Por isso que eu li o texto de João, capítulo 14, versículos 1 ao versículo 10, porque eu penso que nesta porção das Escrituras que nós lemos aqui, nós podemos ler ou ter algumas pistas, algumas ideias, para fazer o caminho de volta, tomar o caminho de volta para ressignificar o Evangelho. Para nós não cairmos nessa movimentação que está aí. Nunca a Bíblia foi tão achincalhada, a Bíblia nunca foi tão ridicularizada como está sendo hoje. Eu já estava achando um absurdo, eu já achava um absurdo que a maioria dos crentes não leem a Bíblia. Para mim isso já era um absurdo, que a maioria dos crentes não leem a Bíblia, mas ironicamente, o movimento evangélico, a maioria dos evangélicos hoje aí, estão pensando textos da Bíblia para legitimar o seu discurso em torno de uma polarização política. Então nós estamos precisando retomar o caminho, fazer o caminho de volta, nos questionarmos, olhar para eu Nilson, preciso olhar para mim mesmo, para dentro do meu próprio coração, e perguntar para mim mesmo: o que é que eu entendo do Evangelho? O que eu estou lendo sobre o Evangelho? O que eu estou entendendo do Evangelho é isso mesmo? O que eu compreendo do Evangelho é isso mesmo? Eu estou certo? Eu estou no caminho certo? E o texto lido aqui para nós, que eu li para nós aqui hoje de manhã, fornece para nós, dá para nós algumas respostas quando surge a pergunta: o que é o Evangelho? Mas deixa eu fazer um comentário rápido aqui, dando as linhas gerais, ou talvez o contexto do capítulo 14. O que é que está acontecendo no capítulo 14? Os discípulos estão com o coração perturbado. O coração deles está turbado. E o que foi que gerou essa perturbação no coração dos discípulos? O que foi que gerou esse desconforto? Eles estão com o coração em total desconforto.
coração deles está absolutamente perturbado. E o que foi que gerou tudo isso? O que foi que trouxe esse desconforto, esta perturbação para o coração dos discípulos, que leva eles, no capítulo 14, a ficarem numa situação tal que o próprio Jesus percebe a situação deles, o próprio Jesus entende o desconforto, a perturbação do coração deles, e Jesus começa: não se turbe, ou não se perturbe o coração de vocês. Se nós voltarmos algumas páginas antes da Bíblia, mais precisamente no capítulo 7 do Evangelho de João, nós temos no capítulo 7 de João alguns relatos, e entre eles, daquela grande festa que estava acontecendo, que a princípio Jesus não estava muito afim de ir na festa, mas depois ele terminou indo e terminou pregando lá nesta festa. E lá nesta festa, quando Jesus começou a falar, ele fez algumas declarações que gerou esta perturbação. Estas declarações de Jesus levaram este conflito do coração, não só dos discípulos, mas também dos judeus e de muita gente que estava ouvindo Jesus falar naquele dia. Se não vejam, capítulo 7 de João, versículo de número 31. Ouçam o que diz: e contudo, muitos de entre a multidão creram nele e diziam: quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito? Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. Disse-lhe Jesus: ainda por um pouco de tempo estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. Haveis de procurar-me e não me achareis. Também aonde eu estou, vós não podeis ir. Disseram, pois, os judeus uns aos outros: para onde irá este, que não o possamos achar? Irá, porventura, para a dispersão entre os gregos, com o fim de os ensinar? O que significa de fato o que ele diz? Haveis de procurar-me e não achareis. Também aonde eu estou, vós não podeis ir. Toda aquela perturbação no coração dos discípulos no capítulo 14, começa aqui no capítulo 7, com estas afirmações de Jesus. Quais afirmações? Vocês vão me procurar e vocês não vão me achar. Jesus estava pregando e ele começa a fazer estas declarações: vocês vão me procurar, mas vocês não vão me achar. Para onde eu vou, vocês não podem ir. E eles começaram a murmurar: mas o que ele está falando? O que quer dizer isso? Será que ele vai para o meio dos gregos, ensinar os gregos? Que palavras são estas? Onde eu estou, vocês não podem ir. Vou para um lugar que vocês não podem ir. Vocês vão me procurar e não vão me achar. Os judeus ficaram se questionando, mas este questionamento não foi só dos judeus. Os discípulos também ficaram com a pulga atrás da orelha e preocupados com esta afirmação ou com esta declaração de Jesus. E aí no capítulo 13 de João, o capítulo antes do 14, capítulo 13, Jesus agora está a sós, já está a sós com os seus discípulos. Esse diálogo, essa conversa do capítulo 14 começa no capítulo 13, ele já está a sós com os seus discípulos. É aqui que acontece aquele evento em que ele lava os pés dos discípulos, é aqui em que ele dá uma tremenda lição de humildade. É no capítulo 13 que ele também prevê que ali alguém vai lhe trair. Ali entre os seus discípulos existe um traidor. É aqui que está o clássico mandamento de Jesus, o novo mandamento vos dou, capítulo 13, versículo 31, quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem,
e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, lembram que eu li para vocês aqui no capítulo 7, Jesus está repetindo para eles de novo, o que eu disse aos judeus, vou-lo digo agora outra vez. E o que foi que ele havia dito aos judeus? Para onde eu vou, vós não podeis ir. João 13:33. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Então esse capítulo é o capítulo que Jesus está a sós com os discípulos e fala, inclusive, do amor. Esse novo mandamento, o amor. Aí está a grande característica cristã, a grande marca cristã. O mundo vai saber que vocês são os meus discípulos, não é quando carregar uma placa de uma igreja na cabeça de vocês. Não é quando vocês seguirem à risca a doutrina, a teologia, quando vocês cumprirem os mandamentos, ou quando vocês cumprirem toda a tradição de uma determinada denominação. Não, o mundo vai saber que vocês são os meus discípulos, quando vocês amarem uns aos outros. Este é o novo mandamento. E esta questão que Jesus colocou lá atrás e que volta a bater na mesma tecla aqui, repito para vocês, o que Jesus dizendo, repito para vocês o que eu disse para os judeus lá atrás, vocês vão me procurar e não vão me achar, vou para um lugar onde vocês não podem ir. Pedro já não suportando mais a inquietação, a dúvida, o questionamento, o desconforto, ele toma a palavra e pergunta, capítulo 13, versículo 36, perguntou-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus, para onde eu vou não me podes seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. E aí Jesus faz aquela outra afirmação, ou aquela outra declaração a respeito de Pedro, com relação ao fato de que Pedro haveria de o negar. E aí já começa o capítulo 14. Jesus não entra em muitos detalhes. Percebam que Pedro pergunta, Pedro questiona, Jesus já percebeu que eles estão com o coração aflito, que eles estão com o coração perturbado, mas Jesus não entra em detalhes. Jesus apenas se vira para eles e diz assim, quer saber? Não se turbe o vosso coração. Não se perturbe o coração de vocês. Credes em Deus? Crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se assim não fosse, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Aí de novo um outro discípulo, agora Tomé, retoma o assunto e diz, Senhor, calma, é exatamente esse o nosso problema. Será que o senhor não entendeu ainda? Pedro acabou de te perguntar. O senhor não nos esclarece direito? Quer saber, Jesus? Versículo 4. Versículo 5. Nós não sabemos nem para onde o senhor vai. Como é que nós vamos saber o caminho? Porque no versículo de número 4, Jesus havia dito a eles, vós sabeis o caminho para onde eu vou. Vós sabeis o caminho para onde eu vou. E aí Tomé disse, não, agora foi demais, o senhor foi além agora. É exatamente essa a nossa questão. O Pedro acabou de te perguntar. A gente não sabe nem para onde o senhor vai. Esse é o nosso dilema, esse é o desconforto do nosso coração. Nós já estamos aqui angustiados. E o senhor vem dizer que nós sabemos o caminho para onde o senhor vai. Não sabemos
nem para onde o Senhor vai, como é que vamos saber o caminho? E foi exatamente este questionamento de Tomé que arrancou dos lábios de Jesus uma das frases mais lindas do Novo Testamento: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Agora ouçam-me, lendo estas palavras, ou lendo este diálogo de Jesus com seus discípulos, de um lado os discípulos perturbados, angustiados e apavorados, do outro Jesus trazendo conforto para o coração deles, Jesus com palavras de ânimo. Aqui temos palavras de ânimo de Jesus para o coração deles. O que é que nós podemos aprender? Qual é a resposta para a pergunta, o que é o Evangelho, que nós podemos encontrar aqui nesse diálogo de Jesus, nesta conversa de Jesus com os discípulos? Primeiro, o que é o Evangelho? A mensagem do Evangelho é a boa notícia de que nós podemos ter uma relação de comunhão com o Deus Pai. O que é a mensagem do Evangelho? A mensagem do Evangelho é a boa notícia de que nós podemos ter uma relação de comunhão com o Deus Pai. E isso está nos 3 primeiros versículos. Ouçam as palavras de Jesus: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai, olha a expressão de Jesus, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Esta é a boa notícia do Evangelho. Esta é a grande mensagem do Evangelho. Nós não precisamos andar com medo de Deus. Nós não precisamos alimentar aquela velha mensagem ou aquela velha ideia de que Deus é um ser distante, que não se importa conosco, que, aliás, ande direito, não pise na bola, não dê mancada, porque senão Ele vai te apanhar na tua mancada, vai te apanhar no teu pecado e vai pesar a mão em você, e vai castigar você. Aqui toda esta ideia, toda essa pregação cai por terra, porque Jesus está dizendo: na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu tenho uma relação de comunhão com Ele, eu tenho uma relação de intimidade com Ele, e é lá que vocês vão estar comigo. Eu vou para o Pai, mas não deixarei vocês órfãos, enviarei o outro Consolador, o Espírito Santo, Ele vai estar convosco, e eu virei outra vez, e vocês vão estar comigo. Essa é a boa notícia que nós temos para espalhar por este mundo afora. O Deus que pregamos, o Deus que anunciamos, a mensagem que anunciamos não é de um Deus estranho. A mensagem que anunciamos é de um Deus compassivo, misericordioso e bom, que nos ama, e nós podemos alimentar esta comunhão com Ele, junto com o Deus Pai. Qual é a mensagem do Evangelho? Nós podemos ter uma relação de comunhão com Deus Pai. Diz-se muito, com muita frequência, entre os teólogos, há esse comentário, há essa discussão entre os teólogos, que na tradição judaica, Deus é visto assim, como um ser distante. Esse negócio de chamar Deus de Pai, na tradição judaica, não. É muita liberdade, quem te falou isso? Quem te deu essa intimidade, essa liberdade de chegar em Deus, chamar Deus de Pai? Não, Deus é Deus, e Ele é um ser distante, e você tem que ficar daqui, e com muito cuidado, não se atreva, não pise na bola. E eu acho lindo isso em Jesus, que Jesus aparece na história, e Jesus quebra esse paradigma. Jesus diz, não, aliás, quando Ele vai ensinar a orar, diz assim, quando vocês forem orar, não fiquem aí como os fariseus, procurando palavras bonitas, palavras sofisticadas. Não fiquem aí com esse modelo religioso, porque a religião é isso.
Aqui está uma diferenciação enorme. Jesus nos apresenta aqui uma diferença enorme entre mensagem do evangelho e religião, que eu acho que não ficou claro ainda na cabeça do movimento evangélico no Brasil. Há uma mistura de evangelho com religião e as pessoas já não sabem mais discernir. Eu estou para dizer a vocês que o movimento evangélico brasileiro, pós-moderno, do ano de 2018, está como os ninivitas. Lembram da cidade de Nínive, que Deus mandou Jonas pregar lá contra eles? É um povo que não sabia discernir a esquerda da direita. Só que eu acho que essa geração não vou falar assim porque alguém vai... O movimento evangélico brasileiro pós-moderno, eu acredito que está um pouquinho pior do que os ninivitas. Porque diz a Bíblia que com a pregação de Jonas, a cidade inteira se converteu. E a geração de hoje, olha eu de novo com a geração, e o movimento evangélico hoje não quer se converter. Não quer se converter. Você prega o evangelho, mas eles não querem definitivamente, não quer o evangelho. Não, nós não queremos o evangelho. Não quer o evangelho. E Jesus, quando vai ensinar a orar, ele está dizendo isso, olha, não é palavras religiosas, bonitas, sofisticadas, que vocês devem usar na hora da oração. Não fiquem preocupados aí como os fariseus. Não achem vocês que é pelo muito falar que vocês serão ouvidos. Como é que ora Jesus? Quando vocês forem orar, orem assim: Pai nosso que está nos céus. Essa é a oração de vocês. Que interessante que Jesus ensina, a oração que Jesus ensina, a maneira como ele ensina começar uma oração, a maneira como ele ensina introduzir as primeiras palavras para introduzir uma oração, é exatamente as primeiras palavras que um bebê, que uma criança começa a aprender a falar. Papai, mamãe, são as primeiras palavras que normalmente as crianças aprendem a falar. São as primeiras palavras que você e eu, quando começamos a balbuciar as primeiras palavras, evidentemente falamos. Papai e mamãe, uns papai, outros mamãe, fica aquela briga, né? A mãe e o pai, falou papai primeiro. Não, falou foi mamãe primeiro. Não importa, mas são as primeiras palavras, papai e mamãe. E Jesus diz assim: quando vocês forem orar, orem assim. Quer dizer, eu sou um bebê diante de Deus. Deus não olha para mim como um pecador desgraçado, miserável, que vai para o inferno. Não. Por quê? Porque Cristo pagou pelos meus pecados numa cruz, como nós já ouvimos aqui hoje de manhã, e nós participamos da mesa do Senhor. Então a minha culpa foi posta sobre ele, e a justiça dele foi posta sobre mim. Então quando ele me vê como um bebê, ele me vê como uma criança. E Jesus diz: quando vocês orem assim: Pai nosso que está no céu. Aleluia. É essa a oração, e é essa a mensagem do evangelho que Jesus passa para nós. O que é a mensagem do evangelho? Deus não é um carrasco tirano, perverso, inacessível. Não, ele é um pai amoroso e bom, e você pode ter uma relação de comunhão com esse pai amoroso e bom. Eu não tenho mais o meu pai já partiu desta vida, mas eu tenho a minha mãe, e eu chego na casa da minha mãe, eu não peço licença para entrar, eu entro. Eu chego na casa da minha mãe, eu não bato na porta do quarto dela, a menos que ela esteja lá dentro trancada, eu não tenho que pedir licença, claro. Mas eu entro, eu tenho liberdade para entrar no quarto dela. Eu tenho liberdade para abrir a geladeira dela. Eu tenho liberdade para abrir a despensa, o armário dela. Eu estou na casa da minha mãe. Jesus diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Tem tradução que diz: há muitos quartos. Você percebe esta relação de comunhão aqui? Você percebe essa relação de intimidade aqui? Você percebe que o Deus que você serve, que o Deus que nós estamos hoje aqui reunido em seu nome, não é um tirano, não é um carrasco, não está de mal de você, é um Deus amoroso e bom, é um pai, mãe, ele é o pai, mãe, e você tem liberdade para entrar na presença dele, você tem liberdade para abraçá-lo, você tem liberdade para deitar no colo dele, você tem liberdade para falar dos teus desamores,
você tem liberdade para falar dos teus pecados, você tem liberdade para falar dos teus deslizes, você tem liberdade para falar das tuas tensões, você tem liberdade para falar das suas crises, você pode falar com Ele e vai rasgar o coração diante dEle e Ele não vai te censurar. Você consegue perceber isso? É essa a mensagem do Evangelho. É a boa notícia de que nós podemos ter uma relação de comunhão com o Deus Pai. Segundo, o que é o Evangelho? Eu estou muito rápido? Está claro? Eu estou muito pentecostal? Segundo, o que é a mensagem do Evangelho? A mensagem do Evangelho é a boa notícia. É a boa notícia de que a solução para os nossos medos, a resposta para os nossos medos, a resposta para os nossos dilemas, a resposta para os nossos anseios, está no conhecer o caminho. Você me pergunta hoje, Nilson, eu estou aqui com meu coração cheio de medo. Meu coração, há muito medo no meu coração. E eu digo a vocês, no meu também. Nilson, eu estou aqui, eu tenho muitos dilemas aqui dentro. E eu te digo, no meu também. Você me diz, eu vivo assim, às vezes muito ansioso, muito ansiosa. Eu digo para você que eu também vivo. Às vezes muito, não sempre, mas às vezes muito ansioso. O que eu faço? Qual é a resposta para os meus medos? Como é que eu posso lidar com os meus medos? Como é que eu posso lidar com os dilemas, com os anseios aqui dentro do meu coração? Eu te digo, a resposta está no conhecimento do caminho. Está em conhecer o caminho. E é claro que nós não estamos falando aqui de uma via pública, que você caminha a pé, ou com o seu automóvel, ou de bicicleta, ou de moto. Não estamos falando aqui de uma rodovia, de uma trilha. Nós estamos falando aqui de meu pai contava as histórias lá do Nordeste, quando ele se perdia nas matas, e aí ele tinha que ia abrindo picado dentro das matas. Ele tinha essa expressão, abrir picado dentro da mata. Era um caminho que fazia. Não estamos falando disso aqui. Caminho aqui não é uma via, claro que não. Caminho aqui não é uma rodovia, não é uma trilha. Caminho aqui é uma pessoa. Quem é o caminho? Jesus é o caminho. Vejam o que diz o versículo de número 4 e 5. Vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu Jesus, eu sou o caminho. Caminho é uma pessoa. Então eu te digo hoje de manhã, a resposta para os teus medos, a resposta para os teus dilemas, para os teus anseios, está no conhecer o caminho, que é a pessoa de Jesus. Eu conheço Jesus. Eu experimentei ou estou experimentando a vida em Jesus e com Jesus. E aí eu pergunto a vocês, será que isso que nós estamos vendo no Brasil hoje, de muitas igrejas que se dizem evangélicas, que se dizem cristãs, será que esse apelo, será que esse discurso, será que esta mensagem das mídias sociais, da maioria dos programas de rádio e televisão, será que esse comportamento evangélico brasileiro, será que esse comportamento da igreja, entre aspas, atual, condiz com a vida de Jesus? Porque essa pergunta que eu preciso fazer para mim, a mim mesmo. Para quais valores Jesus viveu e morreu? Para quais valores Jesus viveu e morreu? Aí eu faço outra pergunta. Eu estou disposto a viver pelos mesmos valores que Jesus viveu? Estou disposto? Estou disposto a ir até as últimas consequências pela causa de Jesus Cristo Nazareno? Estou disposto? Então vejam bem,
A resposta para os meus anseios, para os meus medos, para os meus dilemas, está no conhecer a pessoa de Jesus Cristo. É Ele, Jesus, Cristo Jesus, sua mensagem, sua vida, seu exemplo, seu testemunho, seu legado, sua humildade, a sua mensagem de amor, sua mensagem de perdão. É esta mensagem que nós temos a responsabilidade de espalhar por este mundo afora, a mensagem de Jesus. Esta é a mensagem. Nós conhecemos o caminho. O que está acontecendo com o movimento evangélico no Brasil? O que está acontecendo com muitos denominados evangélicos do Brasil? Eles estão achando, estão pensando, há uma pregação equivocada do Evangelho, onde as pessoas estão supervalorizando o conhecimento da doutrina, estão supervalorizando o conhecimento da religião. Eu conheço a Bíblia, eu tenho 300 versículos decorados na minha cabeça, porque eu sei como está escrito lá no Salmo não sei quanto, porque quando eu vou para o meu trabalho, eu carrego a Bíblia aberta no Salmo 91 no painel do carro, porque eu conheço isso, porque eu conheço todos os meandros da teologia, não porque eu decorei, porque eu sou um teólogo reformado, porque eu sou eu tenho mais afinidade com uma teologia de cunho liberal, eu sou isso, eu sou aquilo, e as pessoas estão acumulando títulos, acumulando rótulos. As pessoas estão se apegando a rituais, a tradições, a religião, estão se apegando até a Bíblia, mas não a Bíblia para estudá-la, para lê-la, para examiná-la, mas a Bíblia numa espécie de uma idolatria já do próprio livro da Bíblia, e as pessoas estão desviadas de Jesus Cristo, e a proposta de Jesus eu sou o caminho, disse Jesus. Não é a tradição, não é decorar 300, 500 versículos, não é saber como funciona a religião no Brasil, não é saber como funciona a teologia ou a filosofia, é conhecer a pessoa de Cristo Jesus, o Nazareno, Jesus, o nosso mestre, Jesus, o nosso Senhor. Ele é o caminho e nós andamos com Ele, porque nós conhecemos Ele. E terceiro, eu termino. O que é a mensagem do Evangelho? Terceiro lugar. A mensagem do Evangelho é a boa notícia de que o Deus do Novo Testamento, tem o mesmo rosto do Deus do Antigo Testamento. O Deus do Novo Testamento revela a verdadeira face do Deus do Antigo Testamento, que é outro problema que muitas vezes se tem. É uma confusão que se faz. As pessoas separam Deus, lá no Antigo Testamento, de Jesus aqui no Novo Testamento. E aí, às vezes usam textos do Antigo Testamento para legitimar preconceito, por exemplo, para legitimar vingança, para legitimar matança. Às vezes usam o texto do Antigo Testamento para dizer assim: não, o Deus do Antigo Testamento é ruim, é tirano, ele mata. E o Jesus do Novo Testamento é bonzinho, lindinho, bonitinho, fofinho. As pessoas têm essa dificuldade. Tem dificuldade de fazer essa leitura. E vejam o que Jesus propõe aqui. Quando Filipe pergunta: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Jesus então vira-se para Filipe e diz: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? E ele diz para Filipe: Filipe, olha para mim. Olha para mim, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Então você quer ver Deus? Você quer conhecer Deus?
Você quer saber algo a respeito de Deus? Olha para Jesus. Jesus é a lente com que nós lemos a Bíblia. Jesus é o óculos com que nós lemos a Bíblia. E aí tem um lema, por assim dizer, que eu gosto muito dos pastores da Bethesda. Tem um lema que eu vejo os pastores aqui acolá, eles falam, e eu acho lindo isso, que eles dizem assim: quando você lê a Bíblia, veja na Bíblia o que é que combina com Jesus. Tudo o que combina com Jesus é de Deus. É de Deus. Jesus apoia preconceito? Não. Jesus maltrata? Não. Jesus discrimina? Não. Jesus é racista? Não. Jesus constrói muros para dividir nortistas de sulistas, para separar palestinos de judeus? Não. Aliás, ele quebrou esse muro, ele derrubou esse muro quando falou com a mulher samaritana. Ele não faz isso. Não, Jesus não faz isso? Não, não faz isso. Ele julga pela cor da pele? Não. Como é que Jesus se comporta? Como é que ele lida com o diferente? Como é que ele trata? Como é que ele lida com as pessoas? Como é que ele trabalha com as pessoas ao longo de suas vidas? O que é que nós precisamos perceber na mensagem do Evangelho? O que é que nós precisamos aprender na mensagem do Evangelho e precisamos encarnar na nossa vida hoje? A maneira como Jesus trata as pessoas, a maneira como Jesus tratou com uma mulher sentada na beira de um poço, o poço de Jacó, a maneira como ele tratou com uma mulher adúltera apanhada no seu próprio ato do adultério, a maneira como ele tratou com Zaqueu, um publicano, e Jesus entrou na casa dele e declarou: hoje veio salvação a esta casa. A maneira como ele tratou com o ladrão que estava ao lado da cruz e disse: nós vamos hoje inaugurar um reino para os condenados, e disse para o ladrão: hoje estarás comigo no paraíso. Esse é o meu comportamento, esse é o teu comportamento, esse deve ser o nosso comportamento a partir da mensagem de Jesus. O que é a mensagem do Evangelho? O Deus do Antigo Testamento tem o rosto do Deus do Novo Testamento. O Deus do Antigo Testamento tem a mesma face do Deus do Novo Testamento, tanto que Jesus faz isso o tempo todo. O que Jesus está fazendo o tempo todo ao longo do seu ministério? Dizendo para os homens o seguinte: olha, vocês têm uma imagem deformada de Deus, vocês pensam Deus numa outra categoria que não se pode pensar, vocês falam de Deus de uma forma que não se pode aceitar. Deus não é isso, Deus não é esse tirano, Deus não é esse carrasco, Deus não supervaloriza a lei e deixa a vida se esvair. Não, Deus não é isso, não. Vocês vivem preocupados com leis, vocês vivem preocupados com doutrinas, vocês vivem preocupados com a maneira como vocês vão zelar da lei, do mandamento e da verdade, e enquanto isso as pessoas estão morrendo. Ele diz: não pode ser assim. O boi de vocês cai no buraco no sábado e vocês o resgatam. Eu não posso fazer o bem a um homem no sábado. Não é assim. O Deus que vocês pensam falar dele, vocês estão completamente equivocados, porque esse não é o Deus que eu vim mostrar a vocês. O Deus que eu vim anunciar a vocês é um Pai amoroso e bom, é um Pai compassivo, misericordioso. E aí quando ensina a orar, ele diz assim: orem assim: Pai nosso que está nos céus. Aqui em João capítulo 14, ele diz assim: não se turbe o vosso coração, na casa de meu pai há muitas moradas. E na parábola do filho pródigo ele diz: Deus é o pai que está sentado na varanda da casa. Ele não perde de vista o final da rua, porque ele tem certeza que o filho vai voltar. E quando o filho voltar, ele abraça o filho e faz festa. Esse é o Deus de Jesus Cristo, esse é o Deus da Bíblia, esse é o Deus revelado na pessoa do Filho Jesus Cristo Nazareno. Eu termino aqui, meus queridos irmãos e irmãs, dizendo a vocês hoje à noite, hoje de manhã, que essa é a notícia, a mais nobre notícia,
A mais maravilhosa notícia que nós temos para anunciar a este mundo. Nós podemos sim levantar a cabeça das nações com esta mensagem. Nós podemos sim trazer um novo ar para a nação brasileira com esta mensagem. Com ódio não, com preconceito não, com arrogância, com soberba não, mas com a mensagem do amor e da graça de Jesus sim, é possível. Com a mensagem do amor e da graça de Jesus é possível. É com esta mensagem que nós levantamos as cabeças das nações e anunciamos a todos os homens, é possível uma vida diferente aqui sim. É possível viver, a vida eterna já começa aqui, não é depois que morrer para ir para o céu, é já. Quem crê em mim, disse Jesus, tem, ele não disse terá, ele disse tem. Quem crê em mim tem a vida eterna. A vida eterna começa hoje, começa agora. Já está entre nós o reino de Deus. É com esta mensagem que nós podemos levantar a bandeira, não de um partido político. Nós não fomos chamados para levantar a bandeira de um partido político. Nós não fomos chamados para defender político A, B ou C. Nós não fomos chamados para votar em quem defende princípios cristãos. Quem tem a missão de defender princípios cristãos sou eu, você, somos nós. Interessante que esta missão Deus deu à igreja, e a Bíblia diz que os anjos almejaram isso. Os anjos almejaram, mas Ele não deu aos anjos, Ele deu à igreja. A missão de espalhar o bom perfume de Jesus, a mensagem do amor e da graça de Jesus por todo o mundo. A missão de defender valores e princípios cristãos está sobre mim, sobre os meus ombros. Eu que tenho que pregar, é você que tem que pregar. Somos nós que temos que levantar a bandeira do Evangelho. E os princípios cristãos que defendemos não tem parceria com o egoísmo, com ranço religioso, com ódio, com preconceito. Os princípios cristãos que defendemos têm a ver com a vida de Jesus, com a pessoa de Jesus, com a mensagem do amor de Jesus, com a mensagem do perdão de Jesus. Esse é o nosso chamado, essa é a nossa missão. Fiquem em pé comigo em nome de Jesus, queridos irmãos. Vamos orar a Deus. Eu quero orar com você hoje de manhã. Nós vamos orar juntos agora.